E aí, rapaziada, Sport tricampeão pernambucano, 23, 24, agora 25, 45 vezes soberano no estado com folgas, tá? Campeão pernambucano mais uma vez. Qual é o próximo objetivo? O objetivo próximo agora é o Hexa. Eu sempre penso nisso. Toda vez que tem campeonato pernambucano eu penso. O Sport tem que engatar uma sequência de títulos, conseguir esse Hexa. Por que esse Hexa? Campeonato Pernambucano, que o Náutico venceu lá em 1900 bolinha, nos anos 60, é a única coisa que os torcedores alvirrubros eles conseguem se gabar. Isso aí que na verdade não serve para nada, mas quem decide eles conseguem se gabar. Então seria muito bom se o Sport conseguisse roubar isso deles, né? Mas enfim, já deixa o seu gostei, inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificações, sempre vídeo do Leão da Ilha. Vou passar a análise total do que foi esse Sport 1 Retro 2, tá? Sim, o Retro, para quem não tá ligado, venceu do Sport na Ilha do Retiro no jogo de volta, totalizando um 3x3 não, poxa, um 4x4 no agregado, tá? O Sport venceu por 3x2 a primeira partida, fez 4x4. E o Sport começa essa partida com a seguinte escalação: Kaique França no gol, Diogo Hereda na direita, as zagas Chico, João Silva e Lucas Cunha. Diz que é Lucas Cunha na esquerda, mas na verdade a zaga era Lucas Cunha, João Silva e Chico na lateral esquerda, tá? E aí Christian Barleta na ponta, Lucas Lima na outra ponta, no meio você tinha Sérgio Oliveira, Rivera, Fabrício Mix e o Pablo lá na frente, tá bom? Uma espécie de 4-5-1, por assim dizer, tá? Com os laterais e os pontas muitas vezes trocando essa posição, tá bom? Que às vezes funciona, às vezes não, tá? E aí o Sport começa o jogo com a posse, começa o jogo criando jogadas ofensivas, começa o jogo bem, tá? Bem, fazendo um futebol honesto demais. Tanto que tem uma jogada, o Sport tem a sua primeira finalização a gol, se eu não me engano, com 1 minuto de jogo, 2 minutos, algo assim. Que é uma finalização que depois não chega nem a ser uma finalização, mas o goleiro se adianta e aí a bola cai no pé do Sérgio Oliveira. Ele chuta a bola por cima do goleiro, mas vai por cima do travessão também, tá? E a bola vai fora. Mas o Sport já poderia ter abrido o placar lá. O que significaria que teria começado com essa porcaria de atitude soberba, de atitude de salto alto, atitude de achar que já está ganho, de só controlar a partida, muito mais cedo. Porque depois que o Sport faz aquele gol aos 23, que você tem ali chute de uns dois jogadores, na verdade você tem um chute no jogador do Sport que eu não lembro quem foi, mas o goleiro defende, a bola bate no Chico, e aí a bola sobra para o zagueiro do Retrô, que falha, então a bola sobra agora para o próprio Chico, e o Chico manda de esquerda na gaveta, muito forte, impossível para o goleiro do Retrô, o Volpe, tá? Acho que é Fabian Volpe, né? O goleiro do Retrô. E aí o Sport começa com essa postura, e aí o Retrô vai cada vez mais se encaixando. Você vê o Fernandinho que estava atuando muito na ponta direita e com isso sendo pouco acionado, agindo agora mais no meio, que é onde eu acho que o Fernandinho ele joga melhor, né? Tal qual o Lucas Lima, ele joga melhor quando joga como meio ofensivo, tá? O Lucas Lima não fez um bom jogo ontem. E aí o Retrô consegue, com a assistência do próprio Fernandinho, aos 36, um gol com o jogador chamado Mascote, tá? Em empate, mas no agregado ainda estava 4-3 a favor do Sport, tá? E parece que os jogadores se conformaram com isso. Foi um jogo assim, depois disso, foi um jogo de assim, você estar com a posse, mas não se esforçar para que essa posse seja produtiva. E aí, enfim, tem alguns jogadores que jogaram mal mesmo. Fabrício Domingues jogou muito mal, tá? O Barleta ele até jogou bem, só que aquele lado direito do, do Retrô tava batendo demais, tava... E, gente, tem uma jogada aí que o Barleta, assim, em sequência, ele leva uma porrada, depois leva outra porrada, depois leva outra porrada, e aí você tem, acho que é até o camisa 10,
Não, camisa 10 Fernandinho, né? Foi o... Poxa, quem foi? Foi esse... Acho que foi esse Salomão aqui, lateral. Acho que foi, inclusive. Irmão, ele dá um carrinho por trás do Barleta, que eu pensei que o Barleta ia ter que sair do jogo, porque dificilmente ele tá sentindo muita dor. Foi algo para vermelho. Ele acabou tomando só amarelo e ficou barato para ele. Talvez o juiz não quisesse avermelhar alguém ainda tão cedo no jogo, né, no primeiro tempo. Mas enfim, foi isso daí. Barleta não jogou tudo que ele pôde também. Pablo mal foi acionado na partida. Houveram situações em que eu via o Barleta ou a bola sendo recuperada talvez pelo Rivera, talvez pelo Sérgio Oliveira, ou pelo próprio Barleta, e aí o Barleta carregava essa bola pela ponta esquerda, corria bastante, tem jogada de ele driblar um, driblar dois, e aí ele vai cruzar para o meio, não tem ninguém, aí ele tenta chutar a gol, não dá certo, vai acabar perdendo a posse mesmo, tá? E aí essa questão da velocidade desse time é um time lento, tá? E principalmente quando você coloca o Lucas Lima na ponta, é um time que já tem um meio que é lento. Você coloca o Fabrício Domingues, ele até consegue dar um dinamismo maior. Às vezes não é um dinamismo muito inteligente. Já o Lucas Lima, ele não é dinâmico, nem um pouco, tá? A dinâmica dele é de passes, de lançamentos, de fatiadas e não de correria. Nesse sentido, o time do esporte perde bastante e aí nessas recomposições raramente dá certo por causa disso, tá? Questão física. E aí você vê um primeiro tempo com alguns cartões amarelos ali, e aí no segundo tempo sai o Barleta, entra o Carlos Alberto e sai o Domingos entre o Lobato aos 59, tá? O Pepa deixou para os 15 do segundo tempo, como sempre, né? Ele nunca faz quase nunca faz substituição no intervalo. Ele faz substituição aos 15 do segundo tempo, pode perceber. E aí ele coloca esses jogadores. Carlos Alberto, na minha opinião, entra mal demais. É um jogador que pouco consegue produzir, pouco consegue agredir. E o Lenny Lobato, eu mal vi ele no jogo, então é o que tinha. Não era um pouco muito recheado, não. Então é o que tinha. Só que o pior, minha gente, o pior é quando o time do Retrô começa cada vez mais a marcar pressão. E aí o jogo fica muito de troca de posses, ok? Só que aí, quando você tá nesse momento do jogo, que a partida tá muito equilibrada, o Sérgio Oliveira faz uma criancice, um jogador experiente, mais de 30 anos, jogou no futebol europeu. Ele vai, nessa final, ele vai e dá o carrinho por trás no jogador do Retrô, muito parecido com o lance do Barleta, mas dessa vez o VAR chamou o juiz e aí trocou o cartão amarelo por um cartão vermelho. E aí vejam só, né? Após isso, ele tira o Pablo, coloca o Johan, né? Para deixar povoar mais o meio, agora que o Sérgio Oliveira estava fora, né? E aí é óbvio que isso daí não dá muito certo, porque aos 72 você tem uma falta, e nessa falta o Fernandinho bate muito bem, faz 2-1 pro Retrô, e o jogo empata, acaba tendo que ir aos pênaltis, tá? E aí, a última substituição do Sport é aos 84, e o Pepa tira o Lucas Lima, colocou o Gustavo Maia. Gente, o jogo se aproximando já de uma reta final, era o momento que o Retrô ele estava melhor no jogo, nesse momento, mas mesmo assim estava se aproximando muito daquele resultado mesmo. Ele tira um dos cobradores de pênalti. Eu não farei isso, porque quando a gente vê as cobranças de pênalti, olha quem cobra. Rivera, ok, volante, ele é muito bom na penalidade e tal. Aí Chico, João Silva, dois zagueiros em seguida, eles cobram os pênaltis, cara. É impressionante como, enfim, ninguém ali era melhor em cobrar pênalti e tal. E depois o Carlos Alberto. O Sport acaba acertando todos, né? Porque você tem ali o chute ou de quem, meu Deus, o do próprio João Silva. Ele erra, né? Ele não que ele erra, ele bate um tanto fraco, não tanto no canto, e aí o goleiro defende, só que ele estava adiantado, né? Estava adiantado, assim que eu vi a cobrança, eu percebi que ele estava adiantado,
E aí, novamente, repete, o João Silva consegue. Nisso, você tem, inclusive, antes disso, na verdade, você tem o Grafite que manda a bola para fora. E aí, o Carlos Alberto faz, e aí, nesse momento, dá 4-2 nas penalidades para o Sport. E o Retrô, na próxima penalidade, se perder, tá fora. Ou melhor, tá fora não, perde o título. Só que aí o Carlos Alberto ele provoca os jogadores do Retrô e aí começa uma confusão generalizada antes mesmo de ter essa última cobrança. E aí, muito possivelmente, o Diogo Matos, né? Filho de quem? Do Laércio. Laércio é um bom companheiro, Laércio é um bom companheiro. Laércio, filho dele, né? Assim, esse filho aí do Laércio não jogou nada nessa partida, mas eu vou ficar calado quanto a isso, né? Melhor eu não falar nada. E aí ele perde esse pênalti e aí o título vai para o Sport, enfim, 45 vezes campeão. Nem ponho tanta culpa dessa derrota e, enfim, do jogo em si jogado pelo Sport no Pepa. Eu acho que foi mais questão de postura dos jogadores e organização em campo, tá? Não necessariamente. Se bem que assim, vai para o segundo tempo, o Sport parece que ele tem algum momento ou outro de tentar se impor, como por exemplo, naquele lance em que o Barleta ele dá um cruzamento pro Sérgio Oliveira, o Sérgio Oliveira marca, tá? Só que o gol foi anulado porque o Barleta, no origem do lance, ele havia feito uma falta de ataque, tá? Ele empurra o jogador do Retrô pelas costas com o ombro dele e em seguida cruza, né? E aí por isso que foi anulado. Mas assim, eu acho que o Pepa, ele até que atuou bem nas substituições, assim, era o que dava para fazer mais ou menos. Mas enfim, foi esse. O que importa é como acaba, né? Não como começa. E foi isso daí. Sport mais uma vez campeão, Retrô mais uma vez no cheirinho. Fica esse. Nosso próximo confronto vai ser não no sábado, eu passei uma informação errada, vai ser no domingo, tá? Contra o Palmeiras na Ilha do Retiro novamente. Então, essa vitória aí, ou melhor, esse título conquistado pelo Sporting, ele é um título que, assim, é uma partida que preocupa um pouco contra o Palmeiras, tá? Porque, assim, você acha que o Sport, mesmo se conseguir um gol, tipo, faz um gol aos 30 do primeiro tempo contra o Palmeiras, e aí começa com essa posturazinha, com essa mentalidade de que, enfim, vamos agora jogar com as linhas mais baixas, vamos tocar a bola aqui. Gente, o Palmeiras mete 3 no Sport em seguida, tá? Vira o jogo e amplia mesmo. Vocês acham que é assim? Meu Deus do céu. Preocupa, tá? Preocupa sim, mas, enfim, sim, né? O Thiago não. Kaique França, ele até defende uma penalidade, eu gravei, mas foi uma discussão que a galera faz aqui. De fato, o Kaique não é um bom pegador de pênaltis, como o Magrão era, por exemplo, ou como o Maílson era. Porque eu acho que ele só defendeu 3 pênaltis pelo Sport até agora, desde o ano passado. Um foi naquela cobrança de penalidades contra o Santa, em que é o Totti, né, que, enfim, das 3 vezes, ou foram 2, essa foi a segunda, as 3 vezes foi um cara que chutou não muito forte, baixo, não tanto no canto, e aí ficou fácil para ele pegar. Tá? A verdade é essa, ficou fácil. Acho que, se não me engano, foi contra o Santa, contra o Operário e contra o Retrô agora. É isso daí, né? Enfim, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Não sei se eu faço uma projeção, talvez, do primeiro turno do esporte. Pode ser, né? Antes do pré-jogo, pode ser que eu faça isso. Muito obrigado. Até a próxima. E campeão, campeão!